9 de novembro de 2020, Pompeia, São Paulo. Cristiane enfrentava pela última vez aquele que chamou de marido por 5 anos. Ela só não podia imaginar que Fabrício, o seu já ex-companheiro, e também sua própria filha adolescente, já tinham os dois decidido que Cristiane precisaria sair do caminho para que padrasto e enteada vivessem um amor proibido. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde você venha comigo até o final desta história. Eu não tinha tido conhecimento do crime à época que aconteceu, lá em 2021. Na verdade, o crime é de 2020, ele vai ser descoberto em 2021. Teve o júri alguns anos depois, com uma boa condenação, nós vamos falar de tudo isso, mas mais do que só a tristeza da morte, a forma como tudo foi orquestrado, decidido, a junção, a costura entre as personagens. A gente tem aqui um crime familiar na sua magnitude da destruição de todos os significados dos nomes, das palavras usadas. Se falar mãe, pai, padrasto, enteado, irmão, irmã, ler. Quando eu tive acesso ao processo e eu li os depoimentos, eu vi tudo o que aconteceu, vou passar só um pouquinho aqui para melhorar aqui, você vai lendo, vai vendo os depoimentos e você vai ficando cada vez mais incrédulo. Como que as relações humanas estão sendo construídas dentro das casas vizinhas, dentro daquele lugar ali, daquele apartamento que eu vejo aqui da minha janela. As pessoas, elas estão perdendo todo o significado da palavra união, família, do porquê que a gente se gosta, do porquê que a gente fica junto, principalmente da possibilidade de não ficar junto. De você poder seguir a sua vida dentro da sua tristeza, dentro do término. Nenhuma relação começa esperando que ela termine. É triste quando a gente gosta de alguém, a pessoa não gosta da gente. É triste quando alguém gosta da gente, a gente não gosta da pessoa, na mesma magnitude, na mesma proporção, na mesma força, que seria bom. É triste quando o amor acaba. É mais triste ainda quando o crime chega para ser detentor do fim, como se aquilo fosse um início de algo possível. Uma relação onde você tem aqui, nós vamos entrar na história, uma mãe com 2 filhas, ela se relaciona com outro homem com quem ela casa, de fato, não é só você morando junto, já está casado, mas no caso, casado mesmo, papel. É uma relação que vai se estabelecendo, onde aos olhos das pessoas que conhecem essa mulher percebem que algo estranho está, porque ela começa a se afastar. Mas aquela relação abusiva, ela na verdade é uma relação tóxica, problemática, destruída dentro da casa, onde o padrasto começa a ter uma relação com a enteada, e dessa relação nasceu o desejo do fim da mãe, no fim de uma outra filha, que seria irmã dessa enteada, que é filha. Como nós vamos entrar na história, só para dizer esse prólogo todo, o quanto que as pessoas estão contaminadas, vivendo o horror e o inferno e olhando o crime como solução. Mas vamos aqui às personagens que habitavam uma casa lá em Pompeia, no bairro Jardim Industrial. Pompeia é uma cidade no interior de São Paulo, e você tinha a Cristiane Pedroso dos Santos Arena, que à época dos fatos lá ela tinha 34 anos, lá em 2020, uma comerciante, uma mulher que tinha tido uma relação anterior com outro homem, com quem ela tinha tido 2 filhas, uma adolescente que, à época dos fatos, tinha 15, 16 anos, e uma outra menina, a Caroline Vitória, de apenas 9 aninhos, que era a filha mais nova, e que Cristiane e Caroline vão perder a vida pelas mãos de Fabrício Buim Arena Belinato, que à época também tinha lá seus 36 anos. A Cristiane conhece o Fabrício em 2015. E pelo que eu li de relatos também
familiares da Cristiane, ela estava no momento, quando ela conhece o Fabrício, ela estava no momento ruim da vida dela. Ela tinha perdido a mãe, parece que ela tinha se separado há pouco tempo, ela estava mais disponível para o terror chegar, para o homem que queria, na verdade, viver. A sensação que eu tenho aqui é que é um homem que queria viver meio no pudim, sabe? Assim, sentado no pudim. Ele estava procurando uma mulher que fosse a resolvedora dos problemas. A Cristiane tinha uma casa lá em Pompeia, uma casa dela, uma casa simples, mas uma casa dela. E esse homem vai chegar ali, naquela família que está passando por um fim de uma relação, com a morte da mãe da Cristiane, que parece que ela era muito ligada à mãe, ela era muito ligada às irmãs, ela era muito ligada à família. A Cristiane era uma mulher que tinha uma relação muito próxima com os seus, mas ele achou ali a porta aberta. O Fabrício entra e eles vão casar no dia 5 de dezembro de 2015. O crime é todo em 2020. Essa filha adolescente dela, que está ligada, não posso falar o nome dela, ela deveria ter entre 11 e 12 anos, quando eles se casam. Para você se casar, você precisa ter tido conhecer um pouco antes, né? Que sejam 6 meses, vamos dizer assim, né? Um ano. Então ela já tinha uma relação com o Fabrício, a Cristiane tinha uma relação com o Fabrício, já anterior à data do casamento dela. Se ela casa no dia 5 de dezembro de 2015, é interessante que ela vai perder a vida próximo ao aniversário do casamento, já em 2020, ela tinha, a Cristiane, 2 filhas pequenas, uma prezíssima adolescente, mas uma criança de 11, 12 anos, e uma outra menina aí de uns 4 anos, que é a Carolina, que vem a perder a vida também no meio dessa batalha horrorosa familiar. A Cristiane, pelo que você vai lendo, pelo que fui lendo no processo, o Fabrício vai sempre tentar colocar, como todo autor, a culpa na vítima, né? E dividindo muito a autoria e o desejo da morte da Cristiane e da Caroline com a menina adolescente, com aquela que seria a sua enteada, que seria a sua paixão, por quem ele vivia uma paixão avassaladora. Ela não nega, a adolescente não nega que era apaixonada por ele. Mas aqui, antes de mais nada, eu vou querer que a gente faça alguns exercícios, olhando esse enredo, essa trama toda costurada em amores estranhos, em formas distintas e perturbadoras de relacionamento. O Fabrício vai conhecer a Cristiane olhando com certeza já as filhas que ela tem, porque todo predador dessa natureza vai olhar, na verdade, a sua vítima maior, que são as filhas daquela mulher. Isso eu já fiz outros casos aqui, onde homens procuravam mulheres com filhos, tem até uma live especial que eu fiz com o Carlos, do vereador pedófilo, que ele procurava mulheres que tinham filhos para poder, na verdade, abusar dos filhos dessas mulheres, que eram mulheres mais carentes emocionalmente, e ela tinha aquela porta aberta para o monstro entrar. Neste caso aqui, vai se moldando um pouco parecido, até porque você tem alguns depoimentos de pessoas que conheciam o Fabrício, que dizem que ele tinha feito com a Cristiane, fez com a Cristiane o que ele tinha feito com uma ex-namorada, uma ex-mulher, é afastar ela dos seus. Não sabemos se essa ex-mulher dele também tinha filhos e esses filhos também foram abusados. Mas ele tinha um conhecimento da relação tóxica e de como afastar a sua presa daquelas pessoas que poderiam libertá-la. Então ele já tinha um histórico com uma outra mulher que viveu uma relação fechada, praticamente num cárcere privado, que esse cárcere privado vai se repetir nessa história aqui também. E isso, a família da Cristiane percebe que a Cristiane começa a se ausentar e se afastar da família, uma pessoa que era extremamente próxima. Parece que muito tentaram ver e tudo mais, mas não conseguiram resgatar tão rápido. Mas ele tem esse histórico do homem abusador. Então ele encontra na Cristiane toda a sua organização. O Fabrício tem uma coisa interessante, que ele é um psicólogo formado. Se ele foi fazer psicologia, é interessante, ele não exercia o trabalho de psicólogo, ele exercia mais o trabalho, na verdade eu não descobri que trabalho, se ele trabalhava. Ele tinha uma coisa muito com obra, ele pintava, mexia com cimento, isso aquilo, mas a psicologia ele não teria exercido em momento nenhum, pelo que eu levantei, pelo que está tudo nos autos do processo. Mas é um homem que foi fazer psicologia. Olha que coisa absurda. Uma pessoa que tem o desejo de controlar o outro faz psicologia até mesmo para conhecer maior e melhor a mente humana, né? Na sua qualidade e nos seus defeitos,
em todos os sentidos e como eu posso vir a me utilizar do conhecimento mental de alguém para eu exercer o meu fascínio melhor, que é ser o ruim, o péssimo na vida dos outros. Mas o Fabrício e a Cristiane, então, se casam. Nos relatos que ele traz, nos depoimentos que ele tem, no processo, ele deixa claro que ele joga muito a culpa nela, tudo é culpa dela. Ela é uma mulher que, na verdade, ela era uma mulher histérica, uma mulher chata. E que ele batalhou muito pela relação e que eles estavam, num começo até ok, e que daí ele resolve que eles precisavam de um recomeço porque a relação deles não estava boa. E aí ele vai ter a ideia de mudar para uma cidade, que eu quero achar o nome da cidade, porque você vai percebendo, a sensação que eu tenho é que todo esse crime foi orquestrado, costurado e desejado desde sempre. Então, ele tem uma ideia de mudar para Santa Mercedes, que é uma cidade ali próxima de Pompeia também, e onde a Cristiane, ficaria muito mais disponível para ele, né? Porque ele tira ela de Pompeia, a Cristiane é natural de Marília, mas ela morava em Pompeia, e ele tira ela de um lugar onde ela tinha uma casa dela, onde ela tinha as relações dela, onde ela tinha os amigos e a família dela, e leva para um lugar mais distante, onde vamos recomeçar o nosso amor. A menina, a adolescente, ela vai até revelar muitas vezes que ela teria tido as primeiras relações sexuais da vida dela com o Fabrício já entre 11 e 12 anos. Ou seja, quando o Fabrício casa com a Cristiane, ele já ataca aquela que vai vir a ser a sua enteada, a sua parceira do crime, segundo ele. E por isso que eu quero reorganizar essa história e a gente poder abrir um pouco mais o leque de entendermos quando uma menina de 15, 16 anos fala que é apaixonada por um pedófilo, que é apaixonada por um abusador, porque depois dos 15 ela pode ter querido, a pessoa pode querer transar com quem quiser, mas ele, segundo ela, se ela foi já pega por ele entre 11 e 12 anos, aquilo lá já é corrupção de menores, tanto que ele vai ser condenado por isso também. Então, assim, isso é abuso, você não pode. E cabe ao adulto, inclusive, dizer o não para o adolescente que está querendo algum sexo ou principalmente não querer nada com uma criança. É o adulto que tem que ter maturidade de dizer não. Ah, mas ela me quis. Não quis nada. Toda adolescente se exercita na paixão pelo professor, pela professora. Isso faz parte do lúdico, faz parte do se testar emocionalmente. Você se apaixona por projeções. Agora, professor, você quer isso? Né? Não pode. Então, ele começa a ter relações com essa menina adolescente, já com ela com 12, 13 anos. Então, ele casa com a Cristiane já de olho na menina. Pedófilo, meu amor, é pedófilo, né? Pedófilo é pedófilo. E ele se distancia, vai para essa cidade de Santa Mercedes, né? Que é uma cidade que eu nunca tinha ouvido o nome, Santa Mercedes. E leva ela. Depois, em 2020, ele resolve retornar. Por quê? Lá em Santa Mercedes, a Cristiane vai conseguir um emprego fixo, segundo ele, que afasta ele dela, que afasta ela das filhas. A mulher está trabalhando o coração. Palavra essa que eu acho que um verbo esse você não sabe conjugar. Está trabalhando para sustentar uma casa com 4 pessoas. E ele então ele diz o seguinte, que ele, na verdade, só se aproximou da enteada quando ela tinha 15 anos. A menina fala 12, ele diz 15. Que só quando ela tinha 15 anos que ele olhou para a menina porque ele estava se sentindo muito sozinho, porque, afinal de contas, a Cristiane foi trabalhar e ele estava muito triste, sozinho em casa, e olhou para o adolescente olhou para ele e lá nasceu um grande amor. Lembrando que, na época, ele devia ter uns 33, 34 anos. Um homem feito, não é? Formado em psicologia. Se é formado em psicologia, ele sabe muito bem o que ele é. Mais ainda. Então, só que daí a Cristiane acaba perdendo emprego. Ela trabalhava num comércio de água, alguma coisa assim. Ela acaba perdendo emprego, ela recebe uma rescisão e eles resolvem retornar para Pompeia no dia 20 de outubro de 2020. O crime vai ser dali a um mês. Por isso que, olhando tudo, o quanto que todo o tempo foi costurado para chegar o dia certo, para o crime ser exercido, para que o futuro que ele queria ter pudesse chegar. Por que eu digo isso? Porque ele leva toda a família para Santa Mercedes, fica 2 anos lá, eles resolvem retornar para Pompeia, essa mulher vai morrer. A mulher e a filha Caroline, de 9 anos. Elas retornam no dia 20 de outubro,
Eles retornam para a casa da Cristiane em Pompeia. A casa não é dele, a casa é dela. E ele não vai ter direito a nada porque a casa já era dela. Então ele não tem. Ele não tem, se você olhar assim, as coisas que perguntam se ele tem bens, ele não tem bens, ele não tem recursos, tanto que ele não teve, ele teve um advogado, foi da Defensoria Pública, ele não teve recursos para ter um advogado particular. E aí tudo bem que a Defensoria Pública, como a própria Solange Beretta fala, é um excelente grupo de advogados. Eu acho até bom, porque é uma forma até dos advogados se exercitarem mais ainda e tudo mais. Mas o fato é que ele não tinha dinheiro para pagar um advogado dele. Ele foi pela Defensoria Pública. No dia 20 de outubro, eles chegam na casa ali da Cristiane. Tem um ponto importante que vai acontecer, que deve ter sido o estimulador maior. Segundo a própria família da Cristiane, a adolescente, que é enteada do Fabrício, ela era uma menina muito fofa, muito agradável, muito próxima, muito gostada da família, muito gostável e muito gostando da família. E ela vai mudando, ela vai ficando mais distante. Isso me lembra, por exemplo, o caso que eu fiz, que é uma entrevista com a mãe da menina, que era tudo isso, depois ela passa a ser abusada pelo tio, inclusive ela tira a própria vida depois, e ela deixa de ser aquela menina fofa, porque ela viu o monstro. Isso é muito comum em pessoas abusadas, elas mudarem a forma de ser por conta do que ela já conheceu da vida. Ela não tem mais a inocência dela foi arrancada. Essa menina, essa adolescente, é registrada pela família que ela fica mais distante também, ela muda, ela fica mais dura. Eu entendo isso. E o segundo, o Fabrício, a menina tinha muitos problemas com a mãe. E a mãe tinha muitos problemas com a menina. A gente, que adolescente tem problema com mãe, que mãe não tem problema com adolescente. Mas é colocado por ele como se assim, elas viviam as turras, não existiria forma. Porque ele vai dizer, o Fabrício, que a ideia da morte da Cristiane foi da filha dela e não dele, que ele apenas exerceu algo solicitado pela menina. E aqui eu já trago um ponto. É muito comum crianças abusadas se apaixonarem pelos seus abusadores, até porque elas não têm referência de nada, e o abusador, muitas vezes, coloca a criança como uma fonte. Isso eu não estou falando de conhecimento meu, eu estou falando de pessoas que conhecem, pessoas que eu entrevistei que explicam isso. Está cheio de entrevista aqui no canal sobre isso, com o Carlos, com a Ana Beatriz, com todo mundo aqui, Rosângela e tal, um monte de psicólogo e psiquiatra aqui. A criança, muitos abusados passam a se apaixonar pelo abusador, uma vez que o abusador a idolatra. E tem inúmeros motivos para a criança entender aquilo como bom, como apaixonante, como apaixonado. Pergunta que eu faço é, essa menina, ela teria ela deu depoimento para psicólogos, isso aqui, para poder extrair dela que talvez essa menina viva ou uma síndrome de Estocolmo, ou uma mentira de uma ilusão amorosa, porque ele diz que ela, a enteada, é que pede a morte da mãe, para que eles fiquem juntos para sempre. Tem casos assim aqui no canal, como por exemplo da sogra que se envolveu com o genro. A sogra e o genro, tem aqui caso comentado e entrevista, a sogra se envolve com o genro, os dois entram num projeto enlouquecedor de matar a filha dela e a esposa dele, que é mãe inclusive da filha dele, para ficarem os dois juntos, sogra e genro, e ainda cuidarem da neta, que seria dele, e da filha, como se fosse um filho dele. É uma loucura, é a mãe querendo ser a filha em todos os sentidos. É uma história horrorosa. Neste caso aqui, ele diz que ela que pediu para tirar a vida da mãe. Ela não confirma isso. Ela confirma que ela estava apaixonada por ele, mas ela não confirma que ela pediu a morte da mãe. É óbvio, se ela está apaixonada porque ela foi abusada, organizada, sua mente foi deturpada em todos esses sentidos, e ela vê nele um amor, diferente, por exemplo, do caso triste que eu fiz aqui da Andréia, entre aspas, eu não vou falar o nome dela real, da entrevista que eu fiz com ela, que ela viveu 22 anos em cárcere privado com o marido que era padrasto dela, mas ele é ainda mais perverso. Ela nunca se apaixonou por ele, mas ela vivia num cárcere privado dele. Neste caso, a menina, se ela vê nele uma paixão, é lógico que ela vai ver a mãe como uma competição. A mãe não sabia de nada. Segundo os dois, a mãe não sabia de nada.
Eles tinham relações dentro da casa deles, lá em Santa Mercedes e também depois em Pompeia, mas segundo ele e segundo ela, sem ninguém ver, porque a própria irmã mais nova tinha horários diferentes de escola com ela. Então ela estava mais liberta para poder encontrar. Então, ela, menina, ver na mãe uma oponente, tá tudo certo. A cabeça dessa menina tá totalmente em frangalhos. Não estou dizendo que ela não possa ser má, tá? Tem o caso da Ariane lá, que tem a menina de 16 anos que orquestrou toda a morte da menina lá, junto com 3 idiotas que se dizem psicopatas, mas quem pensou em tudo isso foi a adolescente, como Champinha, o adolescente que comunou todo mundo. Estou dizendo que adolescentes não são maus. Muito pelo contrário, eu falo muito disso aqui. Mas este caso, eu lendo todo o processo, a sensação que eu tenho é que essa menina, ela está numa loucura a dois com ele, onde ele é o dominante. E não muitas vezes o que acontece quando o adolescente é o dominante. Essa menina, talvez separada dele agora, entenda o que ela fez e por onde ela caminhou. Porque segundo ele, segundo o Fabrício, chega no dia 20 de outubro, lá pelo dia... Já até anotado, eu vou pegar a data aqui, certa, que eu peguei a data, só para a gente perceber o quanto está tudo próximo. Quer ver, eu e minhas datas, né? Eu anoto. Eles voltam para Pompeia no dia 20 de outubro de 2020, na Casa Cristiane. No dia 9 de novembro vai acontecer a primeira morte. Nesse período, segundo é colocado no processo, a Caroline, a menina de 9 anos, teria relatado para a mãe, para a Cristiane, que o Fabrício, que era chamado de pai, tem um outro componente horroroso. Imagina a sua enteada apaixonada por você e ela te chamando de paizinho. Meu Deus! Eu já escrevi uma série de ficção que isso acontece, mas na ficção, na vida real, você fica enojado, é horrível. Quanto que... Ai, meu Deus. E que essa menina, a Caroline, que tinha 9 anos, chega para a Cristiane e fala: o pai passou o bodego em mim. Diferente da adolescente da filha mais velha, que nada falou para a mãe, porque inúmeros motivos existem, a Caroline, a menininha bonitinha de 9 anos, essa relata para a mãe. Isso é contado no processo em alguns dos depoimentos. Depoimento de uma das pessoas que estavam em loco, vamos dizer assim. A Caroline, então, fala, a mãe, a Cristiane, fica possessa, fica horrorizada, enojada, e manda o Fabrício cair fora. Segundo o Fabrício, e ela fala, eu vou na polícia te denunciar. Você vai sair da minha casa agora e eu vou na polícia te denunciar. O Fabrício diz que naquele momento que a Carolina estava nervosa, a Cristiane estava meio nervosa, que ela ia fazer besteira, que eles resolvem que tinha que ser naquela hora. Ele diz que eles dois, ele e a enteada, resolvem que aquele tinha sido o momento da morte da mãe. Segundo ele, pedido pela filha. Mas vamos lembrar que nada como destituir a Cristiane e a outra filha para eles se tornarem os únicos herdeiros daquela casa. Como eu falo, o que é muito para você pode ser pouco para mim, o que é pouco para mim pode ser muito para você. Sabe que não tinha nada, ele vai passar a ter uma casa, porque a Cristiane morre, a outra filha morre, ficam os dois são os herdeiros, vamos viver como eles vão viver alguns meses dessa maneira, como numa lua de mel. Então, no dia 9 de novembro, que existe esse racha da família ali, que a Cristiane fala, você vai cair fora dessa casa, eu vou para a polícia, aquilo. O Fabrício vai, segundo uma das testemunhas, o Fabrício vai pegar uma faca e vai para cima da Cristiane e vai atacar ela pelas costas. E vai ter dado umas facadas nela e ainda falava que a faca estava entortando. A Caroline e a filha enteada estavam no quarto separado. Segundo o Fabrício, para que, orquestrado na ideia, o Fabrício não nega que foi ele que matou a Cristiane, que foi ele que matou a Caroline, mas ele nega que a autoria, o desejo era dele. Diz que a autoria, o desejo era da menina. E que mancomunados estavam, que naquele dia ela tinha que morrer. Ela, então, a enteada, sabiamente faz a Suzane e vai para um outro quarto e fica com a irmã mais nova para ela não ver nada. E que quando quando a menor de idade sai do quarto e vai para a cozinha, vê a mãe morta. E naquele momento, ele está muito desesperado e fala, meu Deus, o que vamos fazer? Vou chamar a polícia. E ela fala, paizinho,
Não pode, paizinho, você vai preso, paizinho. Então vamos dar um jeito, vamos sumir o corpo de mamãe. Que coincidentemente, porque quando eles mudaram para a casa da Cristiane, ele, que não faz nada, não trabalha, ele resolveu ficar pintando a casa. Fazer uns trabalhinhos de pedreiro. Então ele vai lá, fica fazendo uns trabalhinhos de pedreiro. E ele estava numa coincidência louca naquele dia. Ele tinha aberto, ele estava fazendo um trabalhinho ali no corredor da casa. E ele tinha aberto uma covinha de uns 2 metros. Para quê, meu senhor? Para passar o quê? E que aí ele lembrou que estava a cova está lá. Então, meu Deus, que boa ideia que você teve, coração, paizinho não vai ser preso, então me ajuda, filhinho. E que aí a Caroline pega o corpo da mãe com ele, leva até essa cova que já estava aberta, coloca, aí ele tinha que concretar, ele já deu uma concretada no dia seguinte, aí ele pôs mais um pouquinho de terra e pôs mais uma concretada. Mas nada pensado, mas nada foi planejado, nada foi premeditado. Tava tudo certo que Deus, né, ou o diabo, que construiu esse roteiro. Então ele entrou na onda do roteiro. A pergunta que eu faço nessa história, para a gente fazer um paralelo nesse momento, é: até que ponto, quando a menina conta, e ele nega, ele fala que a menina não falou nada disso, que ele passou bodego nela, a Caroline, a menina de 9 anos, que ele não gosta de criança, que não é pedófilo, não é pedófilo. E que eu queria ver um pedófilo um dia falando assim, sim, eu sou pedófilo, né? Fico imaginando. E que ele, na verdade, o que tinha acontecido é o seguinte, que ela contava outra... Então, assim, essa é uma versão trazida no entorno de vários depoimentos. A versão dele, Fabrício, é que ele e a Cristiane estavam muito nervosos brigando, mas ele não explica o motivo da briga. O tema da briga não se é colocado, mas eles estavam brigando, eles vão brigar o dia inteiro. E que ela gostava muito de ficar com um canivete na mão, o tempo inteiro canivete na mão, porque ela estava muito nervosa porque ela não estava trabalhando. Ou seja, a mulher chata, né? Mulher chata, com o canivete batendo na mesa. E que ele falou, olha, se você não parar com esse canivete, eu vou me defender, hein? Claro, a versão dele é que a Cristiane foi para cima dele, e ele com o canivete, e que ele pegou a faca, enfiou nela e falou, meu Deus, aí vem a Carolina. A possibilidade que eu trago é o quanto que a morte da Cristiane tinha sido definida para aquele dia 9 de novembro, até em função de estar próximo do aniversário de casamento, Natal, Ano Novo, eles tinham acabado de voltar para Pompeia, o quanto que ela realmente já podia estar querendo sair do casamento. Na versão dele, não existe a Caroline de 9 anos abusada. Isso não existe. Era uma versão de um dos depoimentos que tem ali dentro do processo. Na versão dele, ele foi legítima defesa. E que daí a Caroline saiu e... A outra possibilidade é, a Caroline está tão no cárcere privado interno, emocional, que a Caroline não, a Carolina é menina de 9 anos. A enteada, que eu não posso falar o nome dela, a que matou não, ela também não matou, mas ela está no crime, o quanto que ela está sendo levada o tempo inteiro. Eu leio alguns depoimentos, a sensação que eu tenho é que essa menina está sendo levada de um lado para outro por ele com uma boneca de pano. Então, no dia 9 de novembro, a Cristiane vai morrer e vai ser enterrada no quintal da sua própria casa, numa cova que já estava aberta e concretada em cima. A Caroline, de 9 anos, ainda está viva. E vamos lembrar, vamos partir do princípio que o depoimento que eu li que fala que a Caroline tinha contado para a mãe que ele tinha passado o bodego dele nela, isso tem acontecido, ela é um risco para ele. Ela é um risco, porque essa menina vai crescer, vai começar com alguém. E ele fica fechado naquele universo. Isso daí acontece no 9 de novembro e ninguém sabe de nada até agora do crime. Vão passar dias, semanas. A Caroline, segundo ele, e aí confirmado também pela adolescente, a Caroline, a menininha de 9 anos, começa a pedir muito pela mãe. Cadê minha mãe? Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Eles inventam para ela que a mãe tinha fugido com um homem, lá de Santa Mercedes. Que ela tinha fugido. A menina fica desnorteada e fica pedindo. E tem um detalhe interessante. Ele vai fazer, esse Fabrício, ele vai fazer a matrícula de escola da enteada. Sendo que ele queria, a ideia dele era cair fora de Pompeia, vender tudo e voltar para Santa Mercedes junto com a menina e lá eles viverem como um casal mais tranquilo. Mas ele faz a matrícula da menina porque ele não podia deixar pontas soltas que poderiam, assim, a menina tem que fazer matrícula, ela não faz, a escola tem que avisar o conselho tutelar, né?
Ele vai e faz a matrícula da enteada. E a enteada pergunta, você não vai fazer a matrícula da minha irmã? Ele vira e fala, ela não vai estar nem viva na época da escola. Então ali já estava decidido a morte da menina. Eles falam que os dois falam, mas ele é muito confirmado por ele o tempo inteiro, que ele só vai matar a Caroline, a menina de 9 anos, porque ela estava muito falando da mãe. E ele ficou preocupado da mãe. Não, ele estava preocupado da menina contar para alguém do boneco que ele passou nela. E que então, num belo dia, ele vai esganar. A menina ficou perguntando tanto pela mãe, ele esgana, ele conta com detalhes, tá? A versão dele. Só que a versão dele não confirmada pelo IML. As mortes são diferentes. Segundo ele, a menina vem, ele esgana ela. Tipo, para de falar, ele esgana a menina, esgana, e ela morre. E aí tem mais um problema, a menina tá morta. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Ele abre uma cova. Saiu muito numa casa, não é uma casa com piscina, gente, é uma casa muito simples. É que dentro do terreno tem uma piscininha de plástico. E essa menina foi enterrada junto a uma árvore e essa piscininha de plástico. Aqui saiu muito assim, ela foi enterrada junto à piscina e a uma árvore da casa. Uma piscina de plástico, eu vi a foto, uma piscininha de plástico, aquelas redondinha. Olha lá. E ela tá lá com a piscina de plástico. E ela foi enterrada do lado dessa piscininha de plástico e da árvore. E ali, gente, tô falando isso em dezembro de 2020, estão mortas a Cristiane e a filha Caroline. E dentro da casa, morando juntos, estão o Fabrício e a enteada. E eles ficam morando ali por alguns meses. Só que eles não podem contar com a ausência da Cristiane e da Caroline não ser sentida pelas outras pessoas que gostam dela. Que gostam delas, né? Porque é mãe e filha. A família da Cristiane vai atrás da Cristiane, que eles devem ter coisas, sei lá, gente, Natal chegando, Ano Novo, passam juntos, não passam. Cadê a Cristiane? Cadê a Cristiane? Cadê a Cristiane? Eles enrolam, ficam, a Cristiane não tá, a Cristiane não tá. Até que começam a desconfiar, porque ninguém imagina ainda que elas duas estejam mortas, nem a Caroline e nem a Cristiane. As pessoas começam a desconfiar que elas estejam todas vivendo num cárcere privado dentro daquela casa. É feita uma denúncia anônima que naquela casa havia um cárcere privado. O conselho tutelar vai até lá, até a casa, e aí eles são atendidos pelo Fabrício e pela enteada, e eles contam que a Cristiane pegou a filha mais nova, a Caroline, de 9 anos, e se sambaqueou com um homem que ela tinha conhecido lá em Santa Mercedes. Então ela abandonou, a Cristiane abandonou a filha e o seu maridão, o Fabrício. O homem lá, psicólogo que não faz nada. E eles continuam vivendo. Em janeiro, o crime é dia 9 de novembro, depois em dezembro. Em janeiro, dia 25, 26 de janeiro, a família da Cristiane vai estar muito incomodada com a ausência da Cristiane e da Carolina e não aceitando essa história de que a Cristiane abandonou a família. Eles começam uma luta muito boa pelas mídias sociais e também batem na polícia. A polícia, recebendo essa denúncia online também por ali, que com certeza estavam todos em cárcere privado dentro daquela casa, porque é lógico, o conselho tutelar bate na porta, não pode entrar, eles falaram isso, tiveram que anotar. A polícia então vai até a casa, aí a polícia entra, no dia 27 e 28 de janeiro de 2021. A polícia vai então até a casa ali da Cristiane já morta, com a filhinha dela, Caroline, morta, todas as duas enterradas no quintal. Eu fico só imaginando uma coisa, cara. O padrasto e a enteada passavam por aquele quintal durante dias, foram meses vivendo, devem ter feito churrasco. Tinha uma piscininha de plástico, estava calor, eles ficaram na piscininha de plástico com a menina morta no chão, aí mesmo se a menina tem loucura 2 ou não sei o que lá, pelo amor de Deus, sua irmã que está morta ali dentro, gente, sua mãe, você passa pelo corredor, sua mãe está enterrada, que você ajudou a enterrar. Os dois casos. Você ajuda a enterrar a mãe, ajuda a enterrar a sua irmã. Por mais que a pessoa esteja vivendo um sequestro emocional, não é possível. É uma questão, assim, é de uma desumanidade horrorosa. Mas daí a polícia vai bater lá na porta da casa, lá pelo dia 27 e 28 de janeiro de 2021. Quando chegam ali,
eles falam, cadê as pessoas, hein? Cadê a Cristiane? Eles falam, ai meu Deus do céu, olha, sabe que ela me abandonou, essa danada? Foi lá para Santa... Eles continuam na mesma história. A polícia saca que ali onde a Cristiane tinha sido enterrada, tinha um outro concreto. Porque lembra que eu falei que tinha uma cova, ele fechou e fechou com concreto, depois ele reconcretou. Nessa reconcretagem estava ainda muito recente. A polícia sacou que ali tinha uma obra recente feita. Gente, se a pessoa está desaparecida, vai na casa e tem... Ibizota foi assim que encontraram o corpo do menino. Eu já fiz vários casos aqui. Uma das coisas que a polícia... Não adianta. Quer crime perfeito? É o crime que não foi feito. Não existe, meu Deus. Aí a polícia... O cara olhou, o policial olhou e falou, que chão novo é aquele, hein? Coisa esquisita. Só que ele não vai pegar uma pá e quebrar. Eles levam, nesse 27 e 28 de janeiro, eles levam o padrasto e a enteada. Eles levam os dois até a delegacia. Na delegacia, eles vão reconfirmar essa história de que a Cristiane tinha ido embora com o homem lá de Santa Mercedes. Que ela tinha ido embora. Ela e... A polícia vai até Santa Mercedes, não acha ninguém lá em Santa Mercedes. Eles falam isso e eles são liberados. Com um detalhe, o padrasto não vai mais poder ficar com a enteada, porque a enteada não é maior de idade. Ela pode até decidir com quem ela transa, mas ela não vai decidir onde ela mora. A polícia então chama o pai dela, que é pai também da Carolina, pelo que eu entendi é o mesmo pai das duas. O pai não está entendendo nada que está acontecendo, eu pergunto, mas esse pai não estava querendo falar com a Carolina, gente? Com a menininha lá de 9 anos? Passou Natal, no Novo, não deu um beijo na filha? Bom, mas aí cada um com seus problemas. Ele então leva, o pai tem que levar embora a enteada do Fabrício. O Fabrício fica sozinho. E ali vai começar a morte do Fabrício, porque ele fez tudo aquilo para ficar com a menina dele, de 15 anos. A menina é retirada dele, já tem 16, 17 anos, ela está com 17, no julgamento já tinha 17. Ela é retirada. Quando a menina é levada embora para a casa do pai, e ele, o Fabrício, fica sozinho na casa da morte, porque ali ele está com os fantasmas, inclusive com a ausência da enteada vira um fantasma também, ele sai de Pompeia e ele vai morar, ele vai para as ruas, ele vai morar na rua. Claro que não vai morar na rua de Pompeia. Ele vai para o Mato Grosso do Sul, numa cidade do Mato Grosso do Sul, e lá ele fica perambulando. Ele fica fazendo os trabalhinhos de operário, isso, aquilo, ele chega a bater numa igreja, falando que ele era um morador de rua, um homem em situação de rua, onde ele toma banho, come, dorme. Ele não tinha, ele estava vagando, segundo ele, vagando pelo amor que ele tinha pela enteada. Aquele amor que consumia a sua natureza e tudo mais, e ele fica vagando. Sendo que ele não faz ideia do que está acontecendo em Pompeia. A polícia, que não é idiota, e já tinha sacado, consegue mandar isso, aquilo, blá, 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 e eles entram na casa, junto com a menina, com a enteada, com a adolescente, a filha da Cristiane. Estão ali e tal, não sei o que lá, a menina acaba, eles pegam e falam assim, não, vamos que... Eles olham, primeiro vão naquele corredor de concreto, batem no concreto, aquele primeiro concreto sai, aí tem o segundo concreto, que era a confirmação de que ninguém reconcreta tanto. Eles precisaram de uma escavadeira, daí eles tiram o concreto e aí acham o corpo da Cristiane, já, né, aquela situação. Aí a menina, a enteada, acaba contando onde estava a irmã dela. Ela até fala, eu não lembro direito, mas eu acho que está ali do lado da piscininha com a árvore. Aí a polícia vai lá e acha o corpo da menina. Então a enteada já entrega o crime. Porque, descobertos os dois corpos, a menina pega e conta. Ele fala, olha, eu não matei nenhuma das duas. Eu estava no quarto com a minha irmã. Quando eu saí, eu vi o que ele tinha feito com a minha mãe. Minha mãe morta, eu falei, então ajudar papai, papaizinho vai lá e a gente enterrou. A minha irmã foi a mesma coisa, ele matou e eu ajudei a enterrar. Ela falou, eu não matei ninguém. E nem queria que ninguém morresse. Ele já disse que a culpa é dela. O IML vai dizer que a mãe realmente foi por facada tal, a Cristiane, mas a menina foi por traumatismo craniano, não tem nada de esganadura. Não sei qual que é melhor ou qual que é pior, mas essa menina morreu foi de pancada na cabeça. E como foi essa pancada na cabeça? Menina de 9 anos, uma criancinha. Então a menina já é guardada pela justiça, ou pela injustiça, né? Porque a menor de idade no Brasil não acontece nada com ele. E a polícia vai descobrir, tem uma forma de investigação, que aqui não cabe explicar como, a polícia vai descobrir que o cara estava lá no Mato Grosso do Sul
vivendo, e eles prendem ele no dia 8 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, eles descobrem os corpos, então lá, 27, 28, a família faz aquilo, eles vão até lá, pegam. Dia 2 de fevereiro, eles acham os corpos, a menina já é retida, e dia 8 de fevereiro ele é encontrado. Eles, no começo também, eles negam muita coisa, eles falam que não, que é isso, que é aquilo. Só que a polícia já estava fazendo investigação. Tem até, por exemplo, eles conseguem ver retirada bancária da Cristiane para contas deles. Cristiane que tinha fugido com o homem, está dando dinheiro para eles. Da rescisão que ela tinha recebido. E a menina até nega, fala, não, não foi. Só que tem foto, gente, em todas as caixas eletrônicas. Tem foto deles nos caixas eletrônicos, os dois sacando dinheiro juntos. Então, tudo que eles começam até a perceber que não tem muito mais por onde fugir. Quando eles no começo negam e depois vão entregando. Então eles estavam juntos nessa retirada de dinheiro. Ela diz que a menina sempre fala muito que ela não fez o que ele mandou. Eu até acredito que possa ser. Mas ela ficou com ele 3, 4 meses ali, né, vivendo na casa. E ela diz que ela está dito, isso é dito nos depoimentos, ela revela que ela é apaixonada por ele. O que vai quebrando umas outras possibilidades, né? Só a menina sente só sequestrada, não, ela tinha também, mas também o quanto que o desejo da morte ou a ausência da mãe não sentida também é colocada pelo líder da maldade, né? Que é o padrasto, com certeza. Então ele é preso e ele fala que ele está muito arrependido, arrependido. Não, vai dizer que tá, não, vai dizer que não tá. Tá arrependido, foi preso, né, vida? Foi preso, coração. Nunca vi também uma pessoa assim que vai presa. Você se arrepende porque você foi pego, você se arrepende porque você vai pra cadeia, você não se arrepende de ter matado. Você matou primeiro a mãe, depois a filha. Cara, ele matou a mãe dessa menina. Essa menina de 9 anos viu aquele corpo. Vai me dizer que não? Vai me falar que não? Eles dizem que não. Ah, tá bom, então tá. Até limpar tudo, porque a adolescente teve que limpar tudo. Enterrar, isso demora. Isso demora. É uma casa pequena. Essa menina, eu pergunto o seguinte, se a menina saía de casa, porque eles, inclusive, eles são a primeira denúncia deles, é por cárcere privado. Ninguém entrava, ninguém saía daquela casa. A não ser ela para tirar dinheiro. Né? Essa menina foi morrer em dezembro. Eles matam a mãe dela dia 9 de novembro. Ela ficou um mês, essa menina, sabendo que a mãe dela estava morta na casa. E é o que eu pergunto também, né? Um mês sem nenhum outro... Bom... É porque eu não gosto de falar isso, porque parece que estou atacando os outros familiares. Mas eu pergunto, gente, cadê o pai, né? Cadê a família? Fica um mês sem ver sua filha, não sei. 9 anos. Mas, sei lá, pode ser que seja um outro pai, pode ser que ela não tenha... Não é muito confirmado que os duas filhas da Cristiane sejam do mesmo homem, se esses homens têm relação paternal com... O da adolescente sim, porque ele até vai buscar. A menina, não sei. Mas é horrível, né? A menina ficou um mês ali jogada com o diabo e a diaba, ali juntos. Aí a polícia encontra esses corpos, ele vai falar que ele está super arrependido, que ele não é nada disso, que ele foi levado pela menina a fazer tudo isso, que é uma grande paixão, não sei onde que ele quer dizer com tudo isso, onde que é atenuante disso, né? E ele vai ter que pagar pelos seus demônios, os demônios esses que vivem dentro dele, o que ele é, né? Tô vendo aqui mais coisas também, assim, uma coisa que é muito triste, no dia seguinte da morte da Cristiane, eles já levam as roupas dela para serem doadas. Matam no dia 9, dia 10, estava dando todas as roupas dela. É uma coisa muito... É tudo muito cruel, né? É assim... Eu tenho para mim que, elucubrando aqui, tá? Dentro dos depoimentos e tudo mais, que a casa dele cai quando a menina, Caroline, conta para a mãe que ela foi abusada pelo padrasto. E a mãe percebe, talvez, o que ele é. E talvez ela tenha entendido, inclusive, o que ele já fez com a filha mais velha dela, com a adolescente. E ali, ele ia perder tudo. Bom, se ele é psicólogo, ele perde na hora o registro dele de psicólogo, né, senhor? Né? Ele percebeu que tudo, ele ia perder a casa, que ele não fazia nada para ter, ele tinha uma mulher que sustentava, ele ia perder a adolescente por quem ele nutria alguma paixão, algum tesão, e ele já estava olhando a irmã dela, já estava chegando na idade que ele pegou a adolescente primeiro, com 10, 12 anos. E ele ia perder um harém, né? Ele achou que ia controlar a menina mais nova como controlou a menina mais velha, mas não controlou, não deu. Porque a menina ela teve menos medo dele,
e mais confiança na mãe. Ele foi julgado depois em 2022, em 2023, ele foi condenado a 56 anos e 6 meses ou 4 meses de prisão por feminicídio, ocultação de cadáver e também corrupção de menores. Ele está respondendo pela corrupção de menores da adolescente que teria sido a parceira dele, segundo ele, e segundo ele, na verdade, a mentora de tudo. Eu tenho dúvidas, eu acho que essa menina devia estar transitando por muitas emoções estranhas, ela não faz ideia do que ela tinha. Ela talvez ainda precise de muita terapia, de muita coisa para conseguir se entender, né? Bom, esse é o caso da Cristiane Pedroso dos Santos Arena e da Caroline Vitória, mãe e filha, mortas pelo Fabrício Arena Belinato e pela enteada, pela filha, pela irmã, pela enteada adolescente. Então, a adolescente, ela está presa, está lá naquela Fundação Casa, vai ficar no máximo 3 anos. Se o crime foi em 2020, ela está presa desde 2021, já está solta, né? Que 21, 22, 23, 24. Acabou. Já está por aí. Sem a gente saber o nome, o rosto, sem saber de fato o que aconteceu. Essa menina tinha que ser cuidada mentalmente, falando com psicólogos, até para salvar ela, se ela tem salvação. Uma menina que enterra a mãe, uma menina que enterra a irmã, que fica em cima da casa, se ela estivesse num cárcere privado, sequestrada, como o mais básico de todos, né, aquele do terror, mas quando ela se revela apaixonada, fica tudo tão estranho, mas é paixão mesmo? Que sentimento é essa que ela diz que ela tem? Ela conhece, reconhece que é? Talvez ele tenha dito que ela é apaixonada por ele, e ela acreditou. Talvez falte para essa menina referência, e que talvez com referência ela entenda o terror que ela viveu e o horror para onde ela foi. Pegar o corpo da mãe e enterrar. É isso. Você conhecia o caso? Conhecia? Me conta. Então, sabe, tem vídeo todo dia. Até já. A gente já se fala. Até daqui a pouco.